Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar a palavra de Deus que é viva e eficaz para a nossa caminhada com Deus. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. A Bíblia diz: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. O tema da mensagem é paz. A palavra paz no hebraico shalom significa harmonia, integridade, bem-estar, tranquilidade de alma, significa algo completo. A paz fala de ordem, retidão e a verdade. Isaías profetizou que nasceria um menino que receberia o nome de Príncipe da Paz. No Novo Testamento, já com o nascimento de Jesus, o conteúdo da palavra paz tornou-se mais completa ainda, pois a paz passou a relacionar-se com a graça, a paz passou a relacionar-se com a vida, com a justiça de Deus, até mesmo no processo de santificação nossa e alegria no Espírito Santo. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler Romanos capítulo 1, versículo 7, Romanos 8, versículo 6, e até mesmo Romanos 14, 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No processo de santificação, que fala de separação, 1 Tessalonicenses 5,23, a Bíblia diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então a paz também está relacionada à santificação. Quanto mais, irmãos, nós separarmos tempo para Deus, momentos com Deus, mais estaremos respondendo a essa paz, a essa graça dada pelo Senhor Jesus. A paz e a graça, ela não é proporcional. A paz, ela é algo completo, constante, ela é eterna. E foi essa paz que os discípulos receberam naquele momento. Vamos voltar naquele momento da passagem bíblica que a gente leu, que Jesus, ele entra ali naquele aposento que estavam os discípulos e ele diz: Paz seja convosco. Como os discípulos se encontravam naquele local? Nós sabemos que ali a gente vê aquele retrato, as janelas e portas trancadas, Jesus ali se colocando no meio. E o que eu vejo ali, se fosse somente a janela e as portas trancadas do local onde estavam os discípulos, e até estaria bom. Mas o problema maior era as janelas e as portas dos seus corações, que estavam totalmente lacradas naquele momento de incerteza, naquele momento deles de angústia, de dúvida, de ansiedade. Ali eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo dos romanos, dos inimigos. Naquele momento, eles não tinham paz nos seus corações. O nível de ansiedade do coração daqueles discípulos ali dificultou o entendimento daquele momento em que eles estavam passando. Eles estavam abalados desde a crucificação e o desaparecimento de Jesus. Provavelmente ali eles estavam sem sono desde sexta-feira, sem apetite, sem ânimo, e talvez se Jesus demorasse um pouquinho mais para se apresentar no meio deles, poderia desencadear o pânico entre eles. Essa é a preocupação que devemos ter nesse momento de isolamento e distanciamento social. Que não venhamos a fechar nossas portas e janelas dos nossos corações às coisas de Deus, e sim dedicarmos ainda mais à busca dessa paz que vem do Senhor Jesus. Quando que eles perceberam a presença de Jesus naquela passagem bíblica que a gente leu? O medo cegou os discípulos. Jesus, ele teve que se apresentar colocando-se no meio deles. E Jesus, ele disse assim: paz seja convosco. Mas quando Jesus fala paz seja convosco, parece que houve um momento de silêncio ali entre eles. E Jesus teve que fazer um pouco mais ainda. Ele teve que mostrar suas mãos e seu lado. Ele teve que se identificar, como se estivesse tirando do bolso a carteira de identidade e falando para os discípulos: sou eu mesmo. E naquele momento, então, eu penso, se Jesus tivesse ali batido na porta, talvez eles nem o deixariam entrar, devido ao medo que tomou conta do coração deles. O medo, irmãos, e a incredulidade nos impede de sentirmos a presença de Jesus, a presença de Deus. Nessa passagem em que estava ali Jesus no meio e os discípulos, eu vi ali a manifestação da Trindade de Deus. Eu vi primeiro a manifestação da palavra,
quando Jesus diz, paz seja convosco. Deus é a paz, manifestação da palavra. Segundo, eu vejo ali o próprio Jesus, o Filho de Deus, que ele mostra sua mão e seu lado e se identifica, sou eu, o Filho de Deus. E depois eu vi a manifestação do Espírito Santo, quando Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, hoje, na nossa caminhada com Deus, nós podemos nos alegrar com a presença do Espírito Santo, aonde estivermos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, a Bíblia diz, é sobre o Espírito Santo. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. É o que diz João 14,16. Outra coisa importante que eu quero relatar nessa passagem, que quando Jesus entra naquele local onde estavam os discípulos, ele pôs no meio deles. Jesus se posicionou no centro, demonstrando que ele deve ser o centro da nossa vida. Uma maneira de sentir a presença dele é colocá-lo ele no devido lugar em nossas vidas, no centro de nossas vidas, em nossa caminhada com Deus. O que podemos fazer, irmãos, para sentir a presença de Deus, né? João capítulo 20, versículo 27, Jesus lá, ele diz a Tomé, Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a mão e coloque aqui do meu lado. E ele diz, Tomé, pare de duvidar e creia. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Então, irmãos, será que nós temos que esperar um milagre, uma cura, algo extraordinário acontecer em nossas vidas para crermos nele, para crermos em Jesus? Ou vamos adorá-lo, invocá-lo, buscá-lo, independentemente das circunstâncias? Eu vejo que feliz do homem é que não viu Jesus, mas crê na sua morte e ressurreição. Feliz do homem que não viu Jesus, mas entendeu a mensagem da cruz e da salvação. Feliz do homem que não viu Jesus, mas o busca e exalta com louvores. Né? Feliz daquele que se relaciona com ele pela fé. Feliz daquele que não viu Jesus, mas separa todos os dias um tempo de devocional para com ele. Feliz daquele que não viu Jesus, mas se humilha pela fé diante dele. Estamos isolados, irmãos, mas não desolados. A presença de Cristo produziu paz, segurança e esperança no coração daqueles discípulos naquele momento de isolamento deles. João capítulo 14, versículo 27, palavra bem conhecida, a Bíblia diz, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus dá é algo que brotou do mais profundo de uma vida que soube testemunhar a vontade do Deus da paz. É mesmo uma paz diferente de todas as outras, na sua natureza, porque a paz provém de Deus, no seu alcance, porque essa paz ela é incalculável, ela alcança tantos de perto quanto os de longe, e uma paz que fala de eternidade. Fica a recomendação, irmãos, busquem a paz. Isaías 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que possamos receber a paz de Jesus em nossos corações, abandonando o caminho do pecado, lançando fora os maus pensamentos, voltando-se para o Senhor, a fim de recebermos o perdão de Jesus. Que essa paz permaneça no coração dos irmãos. Fiquem em paz.